Parte 2 de criando o nosso assistente. Na última aula, a gente colocou o nosso prompt. Eu ensinei como que você vai utilizar as melhores práticas para fazer o prompt, os próprios assistentes, né, os próprios GPTs para criar os prompts bem mais rápido e bem mais fácil. Te mostrei as principais melhores práticas e hoje eu vou te mostrar as melhores práticas para criar arquivos, tá? A gente vai focar aqui nos arquivos, que essa combinação aqui vai ser essencial para que o seu chatbot funcione o melhor possível. Tá? Então vamos lá. E aí você já deve estar, né, suspeitando que nós vamos usar a própria IA para gerar coisas para a gente. A gente não vai fazer muita coisa manual, não. Há um pouco de copiar e colar. Pode ser, dependendo de cada cliente, inclusive isso vai interferir em quanto que você vai cobrar, pode ser um pouco mais complexo ou um pouco mais simples. Né? Se for, por exemplo, um consultório de dentistas, você não vai precisar de muitas informações. Você vai precisar de saber quem são os médicos, quem são os dentistas ali nesse consultório, você vai saber precisar o horário de abertura, o horário de fechamento, você vai precisar de saber o número de telefone, você vai precisar de saber o que mais? O endereço, você vai precisar de saber os serviços, né? No caso, os tipos de tratamento que eles oferecem. Será que é um odontologista ou é um dentista, né? Será que instala aparelho ou só mexe com a parte de dentista mesmo, né? Então você vai precisar de saber coisas básicas. Agora, se for um e-commerce com 1000 produtos, aí já é um pouco mais complexo, né? Então você vai observar a complexidade da quantidade de dados, você vai pesquisar ali na sobre a empresa. Então vamos seguir com o nosso exemplo aqui, da Ervanaria Marcos Guião. Eles têm bastante, eles têm 110 plantas no catálogo, eles têm 3 ou 4 cursos aqui, rolando sempre, todo ano. Eles têm uma loja, né, online, com esses plantas no catálogo. Eles têm um blog, então é muito legal que a gente pode puxar informações desse blog também. E eu vou aproveitar esse vídeo aqui para mostrar como que eu otimizaria esses conteúdos. Para isso, nós vamos usar o Cloud. E aí no Cloud eu tenho aqui 3 documentos que eu já tinha copiado e colado do site da Ervanaria, né? Eu tenho aqui o catálogo de plantas medicinais, eu tenho aqui assim, isso aqui, ó. Eu tenho sobre a loja. Então, o primeiro passo é esse aqui, você nomear bem o seu documento, porque na hora de pesquisar, a primeira coisa que a IA vai ler é o título do documento, para decidir se ela vai decidir ler ou não esse documento. Então você precisa nomear com o máximo de detalhes possíveis do que se trata esse documento. No caso aqui, quando o usuário perguntar sobre a loja online da Ervanaria, ele vai receber todas as informações da loja online. E esse aqui foi copiado e colado, né, com inclusive uma lista de links. Então eu vou pedir, isso aqui eu tenho esse documento aqui, que é sobre a loja online. Eu tenho também sobre os cursos. Então, quando o usuário perguntar sobre os cursos, ele vai ter todas as informações sobre os cursos. Então, tudo foi copiado e colado aqui do site. A gente tem aqui sobre os cursos da Evanaria. Eu vou deixar só um documento aqui e vou pedir para o Cloud. Crie um novo documento em .md, que é Markdown, em formato perguntas e respostas. Isso melhora consideravelmente a forma com que a IA vai pesquisar. Porque ela não vai conseguir ler o documento inteiro. Ela vai fazer uma varredura do documento e depois vai decidir ler uma certa parte do documento. Quando você faz em formato perguntas e respostas, ele vai dividindo as informações em bloquinhos. Isso fica muito mais fácil da IA encontrar a informação certa e a pergunta certa. E quando está em formato pergunta e resposta, normalmente, quando tem um cliente entrando em contato com uma empresa, ela faz uma pergunta e espera uma resposta. Então é isso que a gente está querendo fazer. Simule as perguntas de um cliente. Tenha certeza de incluir todas as informações e não omitir nenhuma, isso é importante. Então vamos lá, eu vou enviar e vamos ver o que ele vai criar aqui para nós, na coluna direita de Markdown. Por que você está me respondendo? Gente do céu, eu não vou. Vou pausar aqui. Não sei o que está acontecendo com o Claudio hoje, ele está me respondendo em inglês, ele nunca fez isso. Perfeito, ele já começou a criar o nosso FAQ, que é perguntas frequentes. E aí, eu espero que ele não vai perder nenhuma informação aqui. Aí aqui é ler. Aqui é ler para ter certeza, né? Mas eu gosto de falar para ele, ó, tenha certeza de incluir todas as informações e não omitir nenhuma. Porque às vezes pode parecer besta, mas ele tira algumas informações por meio que, entre aspas, preguiça dele, assim. E aí a gente tem todas as informações. Então nós temos aqui um formato em perguntas e respostas, e você pode colocar os dois documentos,
O documento onde você fez copiar e colar do site ou de alguma fonte de informação que seu cliente te enviou, né? Vai depender muito de caso a caso. Então nós vamos vir aqui, nós vamos baixar nosso arquivo aqui, ele vai baixar e a gente vai voltar no nosso assistente e a gente vai clicar aqui, ó, File, pesquisa, mas a gente tem que ativar esse botãozinho aqui para ficar verdinho. E clicando aqui em Files, a gente vai clicar em Upload, vai selecionar o nosso arquivo e tá tudo bem. A gente tem algumas opções avançadas, que é o tamanho do chunk que você quer entregar para ela. Ou seja, lembra que eu falei que quando ela sentir a necessidade, ela sabe que ela não tem as informações para aquela resposta no próprio prompt. E ela precisa acessar um documento. Então, ela vai vir e ela não consegue ler o documento todo, porque ela tem um limite. E ela vai vir e vai olhar para esses pedaços de informações. Isso que é o chunk. Então, se você faz um chunk muito grande, você vai poder pegar mais informações, só que você vai poder pegar menos chunks. Se você fizer chunks menores, você vai poder pegar vários chunks de vários documentos diferentes e vai poder pegar as informações de vários documentos diferentes. Então, isso aqui é para testar. Eu gosto de deixar entre 800, 1000, né? Vai depender de cada uso. E aí, aqui você vai ter que testar. Se você não estiver satisfeito, você vem aqui, aumenta. E aqui tem essa segunda parte aqui, que é o chunk overlap. Ou seja, quando ele pega um chunk, ele vai pegar uma parte antes e uma parte depois. Então, se você aumentar muito o tamanho do chunk, ele vai poder ler menos antes e depois, porque vai ter menos espaço. Tá vendo que se você colocar no máximo aqui, ele vai ficar bem pequenininho o contexto antes da informação e o contexto depois. Então, isso aqui é de se testar. Isso aqui é realmente para você testar. Chunk overlap, deixa no máximo, deixar com tab no 800, mas vou aumentar aqui, vou deixar o chunk overlap no máximo. Beleza, vamos colocar aqui e vamos attach. Attach é fazer o upload mesmo. E aqui, ó, tá vendo? Já tem uma nova Vector Store. O que é uma Vector Store? É um banco de dados específico para as IAs. Então ele vai pegar esse documento e esse documento não é letras mais para ele. Esse documento são números, são tokens. E isso ficaria muito complexo de explicar, mas é para você entender. Ele coloca todo esse documento, essas informações, em uma matriz numérica de múltiplas dimensões. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar as palavras similares, contextos ou frases com sentidos. Por exemplo, se eu falar laranja, você pensa na cor ou na fruta? A palavra laranja, numa matriz vetorial, ela está próxima da fruta. A cor fruta está próxima da laranja. Né? Se você falar laranja gostosa, ele já vai saber que não é, provavelmente já vai distanciar essa matriz, esse token, da cor laranja. Porque a cor raramente é gostosa. É mais uma fruta que é gostosa, né? Saborosa, por exemplo. Então, só para entender que isso aqui já não é mais já não são mais palavras, virou uma matriz numérica que somente a IA consegue ler. Então, agora que você subiu o seu primeiro documento, eu recomendo realmente que você suba vários documentos aqui, beleza? Então, aqui agora eu quero testar. Vamos testar. Vamos voltar aqui no nosso belo cenário. Vamos clicar em play e vamos perguntar: olá, tudo bem? Quais são os cursos disponíveis? E vamos enviar. E aí, vamos ver como é que ele responde. Se ele responde direitinho, se ele vai puxar os dados dentro dos arquivos que a gente enviou para ele. Então, aqui ele nos respondeu, ele respondeu muito longo e respondeu num formato que não é amigável ao WhatsApp. A gente também não teve essa atenção inicial ao fazer o prompt, que a gente tem que especificar que é um bot para WhatsApp. Então, ele tem que responder de forma curta e usar a formatação do WhatsApp e não essa formatação com títulos, negritos e tudo mais. Isso a gente vai melhorar no nosso prompt para WhatsApp. E no documento desse módulo, a gente vai colocar alguns exemplos de system prompts ideais para você pegar assim e mandar por exemplo, você vai pegar o system prompt ideal. Eu vou trabalhar nesse system prompt. Eu acho que, ó, tá vendo que o meu system prompt original ele estava aqui, ó, como uma instrução especializada aqui, que eu fiz um system prompt reduzido aqui para ser econômico nos prompts, né? E ele já estava funcionando muito bem. Então, eu aqui coloquei aqui, sua mensagem será enviada no WhatsApp. Então, nunca use formatações para links.
que ele estava me enviando o link formatado e estava ficando muito feio. Então, só dele saber que vai ser enviado para o WhatsApp, ele vai entender que ele precisa enviar de forma curta. E aí eu vou colocar no documento as melhores práticas por System Prompt e vou colocar alguns exemplos de System Prompt para vocês pegarem como exemplo. Exemplo de System Prompt focado no WhatsApp, com especificidades do WhatsApp para atender clientes de empresas, para responder perguntas sobre um negócio. A gente vai entregar isso aí também como material complementar dessa aula aqui, que eu acho que é muito importante você ter esses exemplos. Porque você pega esses exemplos e joga lá no ChatGPT ou no Claude e fala assim: olha, eu tenho esse exemplo de prompt. Siga apenas esse prompt como exemplo. Mas aqui estão as informações da empresa na qual eu quero realmente fazer um System Prompt. E aí você fala assim, inclua as informações, e aí você faz um jeito que ele use o System Prompt que eu der para você de exemplo, ele vai usar para criar o seu novo System Prompt sobre a empresa para quem você está oferecendo serviço. Beleza? A gente vai se ver na próxima aula, onde a gente vai se aprofundar um pouco melhor. Que agora a gente passou com um panorama, foi muito rápido. As próximas aulas a gente vai detalhar melhor as melhores práticas para que tenha uma personalidade consistente, para que tenha respostas consistentes, para que esteja adaptado para o WhatsApp as respostas, né? Aqui a gente foi realmente muito rápido e passou por cima de muita coisa. Então nós vamos rever todos esses conceitos e vamos com mais calma passar e analisar boas práticas para a gente conseguir ter as melhores respostas com personalidade, definindo o tom, o estilo, a linguagem, né? Já mostrei alguns exemplos práticos, mas nós vamos passar passo a passo sobre tudo que você é um checklist, né? A próxima aula é um checklist, um passo a passo para você criar o melhor assistente possível para o seu cliente. E além disso, vai ter um checklist no final com um documento para você acompanhar e marcar tudo que você já fez para ter o melhor prompt e também para ter os melhores arquivos que você vai subir no seu assistente. Beleza? Nos vemos na próxima aula, que é a mais importante de todas. Todas as aulas são importantes, gente. Não pula nenhuma. Nos vemos então na próxima aula. Até mais.